Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre o sentido cristão da morte. A Igreja ensina que, em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Não passaríamos pela morte como ela é hoje, se não houvesse o pecado. A Igreja reconhece que é diante da morte que o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto. São Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. É dele que advém todo o sofrimento da criatura humana. Mas, para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. A morte é, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador, e ela entrou no mundo como consequência do pecado, e será o último inimigo do homem a ser vencido. A realidade inevitável da morte deve recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. A morte, porém, foi transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu a morte própria da condição humana. Assumiu-a em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Por isso, graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. São Paulo diz: para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro. Se com Cristo morremos, com Ele viveremos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver uma vida nova. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma esse morrer com Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Deus chama o homem a si em sua morte. São Paulo estava certo disso quando afirmou: o meu desejo é partir e estar com Cristo. Então, o cristão deve transformar sua morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.